Agora, prefeito, queria rapidamente passar a palavra à doutora Ediane, que vai falar sobre a questão da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. E depois a gente volta para dar as conclusões finais do inquérito. Boa tarde a todos. Obrigada pela consideração, secretário, em permitir essa apresentação. Em nome de todos os funcionários que trabalham na vigilância à saúde do município, a gente tem a honra de apresentar e alertar a rede de pediatras de São Paulo, da cidade de São Paulo, sobre a situação da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Ocorre em casos de crianças que estejam temporalmente associados à Covid, se caracteriza por uma doença inflamatória multissistêmica, a criança apresenta febre elevada e temporalmente está associado a ter ocorrido ou convivido com pessoas que tiveram Covid, e uma vez, como o secretário Edson já apresentou, 70% das crianças podem ter Covid de forma assintomática. Essa é a razão da gente estar trazendo um pouco da revisão sistemática que fizemos no município de São Paulo, enquanto acompanhávamos o inquérito sorológico de crianças na cidade. Então, é importante lembrar que até 26, 27 de abril, a Covid era sempre associada a casos leves ou até não notificada, não só em São Paulo, como no Brasil, como no mundo. Ocorre que, após um alerta, em 27 de abril, o Reino Unido, seu serviço de saúde, o NHS, alerta a comunidade pediatra de uma nova apresentação clínica e que ocorreu no município, no Reino Unido, embora se soubesse que a taxa de mortalidade de Covid era menor que 0,5%, essa síndrome vinha se apresentando e ela trazia uma nova apresentação clínica associada temporalmente em semanas anteriores ou dias anteriores até a pacientes que tiveram, crianças que tiveram Covid ou seus familiares. Então, era uma doença de maior gravidade e apresentava maior mortalidade. Em 20 de maio, o Brasil, a Secretaria de Vigilância à Saúde, do Ministério da Saúde, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, alertaram a comunidade pediatra para ficar atenta a crianças com febre persistente, com casos de hipotensão, qualquer comprometimento de múltiplos órgãos, inclusive com fatores muito importantes e história epidemiológica, o resultado de PCR positivo para a Covid. Tratava-se de uma síndrome inflamatória grave, multissistêmica, que apresentava uma tempestade de citocinas, marcadores inflamatórios, que apontava para a possibilidade de ser Covid. Muitas vezes associado a um diagnóstico diferencial de síndrome de Kawasaki, que também se caracteriza por uma vasculite, uma doença inflamatória grave, que tem lesão cardíaca, multissistêmica e lesões cutâneas sérias. A associação com a síndrome, com a Covid, com a síndrome inflamatória multissistêmica, era importante a presença de associação positiva com a sintomatologia de Covid ou o contato epidemiológico e o exame de PCR positivo. Então, nesse momento, em 4 de julho, o Ministério torna a doença de notificação compulsória em todo o país. Então, é muito importante lembrar que o Estado de São Paulo, no seu boletim epidemiológico número 1 e 2, ele publica na semana epidemiológica 39, que é a data mais ou menos de 26 de setembro. Ela diz o seguinte, que os casos no Brasil são em investigação, já são 197,
No município de São Paulo, 20 casos em investigação com 2 óbitos. E o estado de São Paulo com 55 casos e 4 óbitos. Então, embora seja uma síndrome rara, há uma razão para que a Secretaria Municipal de Saúde tenha o cuidado de avaliar como se comportou a situação dessa síndrome inflamatória multissistêmica na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. E é isso que a gente quer falar um pouco aqui, como, por exemplo, estudos de coorte, quer dizer, de crianças que foram seguidas nos seus exames, a ocorrência de casos, o CDC de Atlanta, ele faz uma publicação e aponta o seguinte: o primeiro caso ocorreu em abril, nos Estados Unidos, de 2020, era uma criança de 6 meses que apresentava esse quadro sistêmico, como nós citamos. Então, eles fizeram uma revisão nos Estados Unidos, em 570 casos. Esses casos foram estratificados em 3 classes. A classe com quadro leve, a classe, 1/3 deles com quadro respiratório e 1/3 deles com Covid associado à síndrome de Kawasaki. A maior mortalidade foi identificada na classe 2, com quadro respiratório semelhante ao quadro de adulto e com uma mortalidade de 5,3%. Quando a gente falou que a mortalidade era menor que 0,5% nos Estados Unidos e no Brasil, 1%. Então, estudos do Amazonas também apresentaram 18% de mortalidade e nós, então, nos debruçamos sobre as evidências científicas em estudos que ocorreram no Brasil. Então, escolhemos 3 situações para compartilhar aqui com vocês. Uma delas foi a Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, publicou na revista Clinics, um estudo onde ela compara exames e quadro clínico de crianças com Covid e crianças com Covid com síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Esse estudo de 371 crianças evidenciou 66 casos positivos para Covid e desses 6 com síndrome inflamatória multissistêmica com marcadores extremamente elevados. 67% dos casos com SIM foram a óbito. Então, temporalmente, eles estavam relacionados à infecção por Covid, mesmo casos que inicialmente foram leves. Então, da mesma forma, estudos em Harvard, que foram publicados no Jornal de Pediatria, com 192 crianças, além de outros enfoques. 192 crianças, 49 eram positivas e 26 delas tinham sintomas leves, sendo 18 com quadro compatível com síndrome inflamatória multissistêmica. Então, o que eles concluem, além dessa avaliação desse quadro clínico similar, dessa tempestade de citocinas e desses marcadores inflamatórios muito presentes? Crianças assintomáticas possuem elevada carga viral em nasofaringe e muito maior que adultos gravemente internados em UTI com o quadro clínico de Covid. Destaca que, apesar da maioria ter quadro leve, mantém elevada carga viral e revela-se potencial fonte de contágio. Esse é o estudo que foi realizado em Harvard, em 19 de agosto, publicado no Journal of Pediatrics. Além disso, a gente avaliou um segundo exame muito importante, um estudo que foi publicado pela London School em agosto de 20, publicado no Lancet, e que diz, esse estudo, entre outras funções, ele avaliava o retorno das escolas, o retorno e a flexibilização do convívio social. E mostra o quê? Que é imperioso a testagem em larga escala do sintomático respiratório e isolar e monitorar o contato. É muito importante lembrar que o município de São Paulo já fez isso em mais de 1.200.000 pessoas. Então, o município está trabalhando em quarentena, exatamente uma quarentena responsável, uma quarentena daquele caso que precisa ter quarentena. Então, todo sintomático deve
ser colhido o PCR, e é assim que o município faz, e todo contato do sintomático, ele é investigado, oferecido o atestado, para que ele permaneça em quarentena, porque quarentena onde o paciente está, e não uma quarentena indiscriminada em 12 milhões de habitantes, que é impossível ocorrer numa cidade como São Paulo. Então, a gente entende que isso é um grande avanço na cidade, não tem nada que recomende diferente disso, e esse estudo de Oxford, publicado no Lancet, diz exatamente assim: flexibilizar, voltar à escola, deve ser feito no mínimo em 87% dos sintomáticos respiratórios, e a cidade de São Paulo faz em 100% daqueles que procuram suas unidades básicas de saúde. Então, outros estudos que também compõem toda essa questão que nós acabamos de falar, foi um estudo também em Chicago, publicado no JAMA Pediatrics, que identificou uma elevada carga viral, que coincide com o que a gente acabou de apresentar do estudo do Hospital de Massachusetts e Harvard. Em Berlim, ocorre exatamente o contrário. Em agosto de 20, as escolas reabriram, registram casos positivos e depois de 2 semanas do retorno às escolas.